Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é mais um encontro com a palavra e a lição do segundo trimestre dos adultos, a lição 12. Hoje estou com a minha amiga Marília aqui, que vamos conduzir essa lição. Espero que vocês gostem e tenham muito a aprender. Agora, para começar, a gente vai fazer uma oração. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar estudando a sua palavra. Que o Senhor abra nossa mente agora para que a gente possa absorver e usar tudo que a gente ouvir aqui nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, para começar, a lição se trata de testemunhando com Cristo, esse é o título da lição. Nela a gente vai falar um pouco sobre como deve ser o testemunho, como é importante esse testemunho para as pessoas de hoje em dia. Marília, a primeira pergunta que eu faço para você é como deve ser o testemunho hoje em dia? Então, a lição, ela foca muito no testemunho falado e no vivido. Porque quando as pessoas falam testemunho, elas pensam assim, porque testemunho é falar de Deus. Sim, você fala de Deus, mas às vezes não, é muito mais que isso. Testemunho vivido é quando você vive uma vida que nem Deus. Parece fácil de falar isso, mas é, na verdade, complicado. E vocês vão entender por quê. Para vocês entenderem, ajudar a entender, eu vou usar um exemplo que está na lição, que eu achei muito legal, que é um do pastor. O pastor, ele estava no trânsito e ele estava no engarrafamento. E sabe aquele momento que você tá bravo com tudo e não aguenta mais o trânsito? Então, ele acabou entrando numa briga e xingando um cara no meio do trânsito. Mas aí ele continuou o caminho dele, chegou na igreja, passou o culto e aí ele foi para a escola sabatina. Só que na escola sabatina, ele achou um cara no meio das pessoas que era familiar. Ele encarou o cara por um momento e percebeu que o cara que estava na escola sabatina, ele era o homem que ele tinha gritado no trânsito. E aí ele pensou, ele parou, olhou, ficou sem graça, né? Porque o que o cara deve ter imaginado do comportamento do pastor? Porque é uma coisa meio que hipócrita, né? Você diz que você é pastor, você vai lá e você acaba brigando com alguém no trânsito e xingando a pessoa. Obviamente, não tô falando que o pastor é hipócrita, eu tô falando que tem momentos da nossa vida que a gente acaba não testemunhando sem perceber. Por isso que eu falei que é difícil. A vida do cristão se resume a sempre viver com base de Deus. Por quê? Porque as pessoas de fora que não estão inseridas na igreja ou não são cristãs, elas vão olhar a gente como exemplo sempre, a qualquer momento, desde que você acorda até o momento que você vai dormir, as pessoas te usam como exemplo e basta apenas uma pessoa cometer um erro como esses para que uma comunidade inteira seja vista como esse mesmo erro. Então é muito importante a gente lembrar que o testemunho não é só o que a gente fala, mas o que a gente vive. Tem uma frase na lição que eu achei muito legal, que é da Ellen White, que ela diz: a maior vivência do cristianismo é um caráter semelhante ao de Cristo, que é basicamente o melhor que a gente pode fazer ao testemunhar é viver como Cristo. Agora, Arthur, como você acha que deve ser o testemunho vivido? Bem, um testemunho vivido, ele deve ser uma experiência diária com Deus. Você precisa que Deus deixe transformar o seu coração. Sem uma experiência, você não consegue compartilhar nada para as pessoas. E com uma experiência, você consegue compartilhar vivências que você viu por toda a sua vida. E isso age muito no coração das outras pessoas que não conhecem ou conhecem, mas nunca viram ninguém falar sobre Deus. Em Atos, capítulo 4, do versículo 8 ao 13, a história de Pedro e de João, e ela descreve que eles estavam testemunhando numa igreja apostólica, só que eles estavam falando sobre as experiências, e isso impactou muito as pessoas que estavam ouvindo. Isso mostra que impacta mais o que você vive e demonstra do que você propriamente fala para a pessoa. Então, é muito mais você viver do que você falar. Em Atos 4:20 também é falado assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E isso é muito importante. Sempre que você viver algo com Cristo e de Cristo, é importante você falar, porque isso é um testemunho vivido, é uma experiência que você teve com Cristo e é muito importante para ele entender quem é Cristo de verdade. Marília, para você, como que o testemunho deve ser feito com as pessoas? O testemunho, para mim, o testemunho ele tem 2 pontos principais. O primeiro é o amor e o segundo é o Espírito Santo.
Porque como o Arthur falou, quando você testemunha, você conta experiências que você viveu que impactam as outras pessoas, no sentido espiritual. Só que primeiro, não tem como você testemunhar se você não sentir amor pelo que você está falando. E não tem como você testemunhar se você não tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode falar que, não, porque eu amo Deus e eu faço de tudo por Ele. Só que se você não tiver nenhuma experiência, você não consegue demonstrar isso, sabe? E não é porque a pessoa não tem, é porque ela não quer. Experiência é uma coisa que você consegue querendo. É uma coisa que você percebe, que você vai atrás, você começa de um relacionamento e aí você vive uma coisa muito, assim, chocante. Não chocante de um jeito bom. Você percebe assim, nossa, então é assim que é viver como Deus. Ou melhor, é assim que a vida é quando eu vivo como Deus. Então, além do Espírito Santo, você tem que ter amor e é basicamente isso. Aí agora eu vou ler um texto que está em Mateus 9,36. Se vocês quiserem acompanhar, é que assim, eu não vou ler porque eu vou falar resumido, mas se vocês quiserem ler, está em Mateus 9,36 e fala sobre o ministério de Jesus. Que o ministério de Jesus era movido por obrigação. Era movido por amor, não por obrigação. Até porque você não tem como fazer algo certo, você não tem como testemunhar o amor de Deus, que é algo tão lindo, tão potente e tão maravilhoso, por obrigação. Você tem que sentir, você tem que ter a necessidade de contar o quão linda a sua vida ficou depois que você teve essa experiência, pelo menos na minha opinião. E também eu vou ler outro texto, que está em 2 Coríntios 5,14. Esse, se vocês quiserem, eu vou ler também, então se vocês quiserem acompanhar comigo, diz: o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange, ela parece meio estranha, porque ela remete a algo negativo, mas a Bíblia é antiga, né? Então você não pode levar tudo ao pé da letra, você tem que fazer estudos. E nesse contexto, a palavra constrange significa impulsiona. Então, relendo isso, trocando o significado, o amor de Cristo nos impulsiona. Que é basicamente o que fala? Que o amor de Cristo não é algo que tem que viver como uma obrigação no nosso coração, mas algo que nos motiva a espalhar ele, que é o testemunho, que são as nossas experiências. A gente nunca deve também, algo muito importante, a gente nunca tem que forçar alguém a aceitar a verdade. Porque às vezes as pessoas ficam muito animadas, querem mostrar a experiência a todo custo e acabam meio que pressionando a pessoa, sabe? Isso não é legal porque a pessoa não está acostumada e ela vê você querendo jogar tudo isso pra você e querer fazer você acreditar, ela pode estranhar, sabe? Então, a melhor coisa que você pode fazer é falar do seu coração, como aquilo mudou sua vida, como o amor de Deus te salvou. E ela vai olhar e falar assim, nossa, que incrível, eu também quero ter essa experiência. E é assim que é um ótimo testemunho, na minha opinião, que é algo que muda tanto a sua vida quanto a outra. Porque você fica feliz ao falar, você sente um amor absurdo por Deus, falando sobre isso, e você consegue transmitir esse amor para outra pessoa. E aí, é o que eu falei, que a experiência que você tem com Deus, ela começa em um relacionamento. E, obviamente, um relacionamento você constrói, não é algo que você faz em um estralo de dedo, é algo que você precisa ir construindo aos poucos. Então, você tem que, primeiramente, focar em o quê? Entender a palavra de Deus, que é muito importante, até porque você não pode falar de algo que você não sabe. Você tem que entender a palavra de Deus, estar em comunhão com Ele sempre, contar com Ele para tudo. E aí as coisas acabam fluindo naturalmente, né? Até porque quando você tem um relacionamento com Deus, você tem praticamente tudo na vida. E aí eu vou falar sobre um texto que está em 1 Pedro 3, 8 a 15. Eu não vou ler o versículo, mas eles falam que o testemunho envolve um relacionamento com as pessoas, uma atitude contra o mal, que é um posicionamento diante do bem e o mal. Você tem que claramente saber e se defender e falar se posicionar, certamente sobre o bem e o mal. E você tem que viver coerente, que é a vida de um cristão. Você tem que demonstrar nas suas atitudes, não adianta só falar. Você tem que viver, que é basicamente todo o ponto da lição, que é o testemunho vivido. E agora, eu quero saber um negócio que é muito complicado. Por quê? Porque como você testemunha para uma pessoa que já conhece a Deus, mas se afastou? Porque não é algo simples, é algo meio difícil, você tem que ter
toda uma preparação. E eu quero perguntar para Arthur, como você acha que a gente tem que lidar com as pessoas sobre esse testemunho? Bem, quando uma pessoa se afasta da igreja, ela fica muito envergonhada e evita voltar à igreja. Então é muito importante que você trate ela com respeito e com amor. Igual Deus tratou todas as pessoas neste mundo, quando Ele veio para a Terra. Você não pode simplesmente obrigar ela a voltar. Ela vai se sentir mais afastada do que mais atraída à igreja. Então você tem que tratar ela com amor. É o testemunho de amor, como a Marília e a gente falou anteriormente. Um exemplo muito simples disso é em Lucas 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Ela fala que o filho saiu da casa do pai, pensando que poderia viver sem ele, e volta sem nada, porque gastou tudo que tinha. Só que o pai recebe ele de braços abertos e com muito amor. E depois disso faz uma grande festa. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa se afasta da igreja ou da comunhão com Deus, a gente não pode simplesmente fechar a cara, fechar as portas para ela. A gente precisa tentar trazê-la de volta, mas não obrigando, e sim com amor e de braços abertos. Uma frase que me impactou muito é que assim, quem se afastou precisa encontrar braços abertos e não portas fechadas. Uma coisa que isso me traz lembranças é que eu tenho muitos amigos que se afastaram da igreja. E hoje sempre tento testemunhar sobre isso com eles, falando sobre o amor de Deus e como é bom eles retornarem à igreja, mas não sempre obrigando eles, falando assim, não, tem que vir sábado, tem isso, mostrando as doutrinas para ele. Mas sim falando do amor de Deus e também com as minhas vivências, falando o que eu creio e mostrando que eu creio nisso, com as minhas experiências, como eu falei anteriormente. Se você não tem experiência, não tem como você testemunhar de Cristo para alguém. Primeiro você precisa viver em Cristo para mostrar Cristo a alguém. Eu acho que para concluir essa lição, podemos pensar no seguinte: testemunho é algo que é muito eficaz nos dias de hoje para trazer alguém para Cristo. Você falar sobre Deus, ter essa vivência com Deus constante, não simplesmente no sábado ou numa sexta-feira à noite, mas sim todos os dias. E mostrar isso ao redor, no ambiente, com seus amigos, atividades sociais, atividades recreativas. Simplesmente, do nada, assim, também, tá conversando com um amigo e entra nesse assunto. É muito significante isso. E isso traz uma experiência muito boa para ele também sobre o que é a igreja e quem é Cristo. Porque ele não só vai saber quem é Cristo, como ele vai ver Cristo em você. Isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo. E um versículo que eu vou ler aqui com vocês, se quiserem abrir também, que me impactou muito, que eu lembrei nessa lição, é Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós, como os cristãos, devemos espalhar o evangelho. E um jeito de espalhar é testemunhar sobre ele. Viver Cristo e não simplesmente falar sobre Cristo. Uma frase que eu acho que conclui muito essa lição, que eu li na lição, o mundo precisa ver Cristo. E ver Cristo em você antes de ouvir sobre ele. Então, foi o que a gente falou sobre a lição o tempo todo. Não é sobre só você falar sobre Cristo, falar quem foi, as doutrinas da igreja, mas sim viver como ele. O que você acha disso, Marília? Eu tava pensando agora que parece muito com o mas sobre a lição passada, que a gente focou muito em apologética, que é sobre defender a nossa fé, não com argumentos, mas sim com razão e experiências. Eu acho isso muito importante, porque, como a lição já falou, não adianta você impor a sua fé nas pessoas se elas não querem. Eu vou falar algumas coisas, agora indo mais pro lado pessoal. Uma pessoa que eu uso muito de exemplo nessa contexto de testemunho é o meu pai. Por quê? Ele é uma pessoa que a qualquer momento, ele pode estar aonde ele estiver, ele vai falar sobre Deus, porque ele sente um prazer enorme em testemunhar. Eu também, obviamente, mas aqui meu pai, ele tem um negócio muito legal, que ele me falou desde sempre, que você não pode passar as suas experiências para alguém. Ele me falava muito isso, que quando ele queria que eu fizesse as coisas de Deus, ele conversava comigo, sentava e falava assim:
eu queria muito, mas eu não posso dar minha experiência com Deus pra você, porque é algo pessoal, é algo que você cria com um relacionamento. E é uma coisa que você não pode, por mais que você queira, você vê um amigo que tá afastado, um amigo que não conhece Deus. Não adianta você querer colocar a sua própria experiência pessoal na pessoa, quando na verdade ela tem que ir atrás da própria experiência. E como ela consegue essa própria experiência, ela consegue primeiramente, quando ela olha pra você e fala assim, nossa, isso mudou a vida dela. Eu acho que eu também quero isso pra mim. Porque é algo muito automático. Ninguém vai querer algo que não faz bem pra você. E quando as pessoas veem que a outra tá feliz, elas olham e falam, nossa, eu também quero estar feliz. Porque todo mundo quer estar feliz, né? Obviamente. Então, eu acho muito legal essa ideia de experiência, que você tem que ter a sua, mas você também pode influenciar as pessoas para ter as próprias. E outra coisa que meu pai falava, ele sempre fala, até hoje, e eu sei que ele vai falar isso por muito tempo, desde que eu era pequena, até quando eu tiver 80 anos de idade, ele sempre vai olhar para mim e falar, onde quer que você vá, você vai brilhar Jesus. Por quê? Porque brilhar Jesus no sentido de a gente tem que viver como Ele. Quando a gente brilha Jesus para as pessoas, a gente vive como Ele para as pessoas percebem. E eu falo isso porque eu já vivi uma experiência pessoal. Eu tava viajando com uma amiga, era final de 2023, e a gente estava naquelas conversas de 3 da manhã que a gente estava conversando, e eu entrei na conversa de Deus. Falei assim, porque... Eu não lembro como a gente chegou nesse assunto, eu sei que a gente começou a conversar sobre Deus, e ela olhou pra mim e falou assim, cara, quando você entrou na escola, eu juro que quando você entrou na nossa sala, eu vi que você era uma pessoa diferente. E quanto mais eu te conhecia, parecia que você brilhava. E eu olhei e falei assim, como assim? É a mesma coisa que meu pai falou. E eu pensei muito nisso. Porque você querendo ou não, eu não percebi isso. Você acha que a pessoa percebe? Às vezes ela não percebe, às vezes você está testemunhando tanto pro bem e você não percebe. E aí isso vale para todo mundo, porque você pode pensar, eu não sei se eu estou testemunhando ou não, eu não acho que eu... Muitas ideias, porque hoje em dia as pessoas, principalmente da nossa idade, eu falo por mim, são muito inseguras e tem muito medo de falar, tem medo de falar coisa errada ou tem medo de forçar. Mas a melhor testemunho que você pode dar é agindo naturalmente e as pessoas percebendo que você é diferente. E diferente não no sentido ruim, obviamente no sentido bom. É aquela história, enquanto 100 pessoas estão indo para um lado, você vai para um outro. Então, às vezes ser diferente é bom. E quando você testemunha e você é diferente, as pessoas percebem, elas veem essa experiência, querem uma experiência como essa, criam um relacionamento, e aí quando você percebe, você já trouxe 3 pessoas para a igreja. Então, eu acho que essa lição é muito importante, muito, muito importante. Não importa as idades, não importa se a pessoa tem 10 ou 50 anos, sempre vai ser importante. Porque testemunho é uma das principais chaves que você traz uma pessoa de fora da igreja para dentro. Então, eu acho que é muito importante. Eu amei essa lição. Eu achei ela muito interessante, ainda mais de estudar, de ir atrás das coisas, de conversar. A gente estudou juntos a lição e a gente ficou conversando por mais de 2 horas, porque a gente ficou muito entretido. Então, eu gostei muito. Uma coisa também que eu percebi muito nessa lição é que ele não só fala que testemunhar é importante, mas sim que o testemunho, quando você está testemunhando para alguém, você é um instrumento de Deus e do Espírito Santo. Deus te usa para o testemunho. Não só você, mas Deus fala por você também. E o Espírito Santo também. E uma coisa que eu também lembrei agora da lição é que ele fala, não adianta só testemunhar, mas sim você orar para Deus para que o Espírito Santo toque o coração daquela pessoa. Para que assim ela sinta o desejo, como você falou, de vir para a igreja e conhecer mais sobre Cristo. E ter as próprias experiências com Cristo para assim testemunhar para outras pessoas também. Eu acho que isso é um ponto muito importante da lição que nós falamos aqui, sobre testemunhar. E outra frase que eu lembrei também agora é: o mundo não precisa apenas ouvir sobre Cristo, precisa vê-lo em você. Então, como a gente falou, não adianta só as pessoas ouvirem falar de Cristo se elas não conseguem ver Cristo. Eu acho que isso entra muito também para concluir a lição. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer uma oração para finalizar a lição. Fechem os seus olhos. Senhor, obrigado por essa lição que foi muito boa. Comentamos sobre várias coisas. A principal foi sobre o seu testemunho com outras pessoas. E espero que
nós conseguimos fazer esse testemunho com amor e com paciência com as pessoas, para que elas conheçam você, para que elas conheçam você e se interessem por você. É assim, vindo para a igreja, aprendendo mais e podendo testemunhar para outras pessoas também o que elas viveram. Nos abençoe e perdoe nossos pecados. Por Jesus, amém.